Fala galera, Donald Trump acaba de ser eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. Vem aqui conferir comigo os 5 vencedores e os 5 perdedores de toda essa situação, beleza? Vambora! Em primeiro lugar, gostaria de falar do maior vencedor de todas essas eleições, que foi o Partido Republicano. Eles conseguiram a maioria no poder executivo com Donald Trump, no legislativo com a Suprema Corte e no judiciário americano através do Senado. Então hoje a gente tem um governo, uma estrutura de governo americano para o próximo ano que de fato é toda republicana. Isso é muito raro de se acontecer. A última vez que aconteceu foi no George Bush o primeiro. Então é algo bem diferente para a gente olhar, o que dá bastante liberdade para o Donald Trump governar. Então a facilidade de passar medidas vão ser bem mais tranquilas. Então, em segundo lugar, vem o investidor do Bitcoin. É legal falar um pouco sobre eles, porque nas últimas semanas todas as criptomoedas no geral já vinham crescendo, precificando essa vitória do Donald Trump, que foi confirmada agora. Porém, o que isso de fato influencia o investidor em criptomoeda, né? Você vai ter hoje aí o líder da maior nação do mundo sendo apto pró-criptomoedas e sendo bem relacionado com pessoas próximas a criptomoedas também. Um exemplo disso é a relação dele com Vladimir Putin, que hoje é um grande detentor de reservas de Bitcoin na Rússia. Então você acaba que tá dando uma possibilidade, um espaço maior para alguém que é pró-criptomoedas. Então isso com certeza vai valorizar mais e mais aí as criptos. Outro grande vencedor, já mencionado anteriormente, é o próprio Vladimir Putin. Por quê? Com essa próxima relação entre os dois, mesmo que Estados Unidos e Rússia como nações sejam nações antagônicas aí, historicamente, os dois sempre tiveram uma boa relação. E como isso pode interferir, né? Primeiro de tudo, dentro da guerra da Rússia e da Ucrânia, porque o Donald Trump com certeza vai querer se meter menos, é menos interessante gastar recursos americanos para algo que pouco indifere para ele. E isso vai ter um reflexo muito grande nesse quesito da guerra. Então, a Ucrânia provavelmente vai acabar enfrentando aí alguma sanção, alguma negociação desfavorável junto da Rússia. Então, Vladimir Putin sai como um grande vencedor aí dessa eleição do Trump. Então, o próximo vencedor é um cara que quase deu all-in nessa candidatura do Trump e, consequentemente, se deu muito bem, que é o próprio Elon Musk. A gente sabe, né, há quase aí um ano ele vem batendo bem forte através de pautas conservadoras, pautas pró-republicano, pautas pró-direita, e isso hoje reflete bastante nessa vitória do Donald Trump. Acredito eu que ele vai se beneficiar bastante em questões de apoio às suas empresas, Tesla, Starlink, questões de apoio ao próprio X, que vai ser o maior veículo de comunicação, acho que em breve, do mundo. Hoje todas as informações correm lá primeiro, a mídia corre lá para ver a informação primeiro, então acaba que, mesmo sendo um investimento aí que foi caro, que hoje em dia muitos falam que não deu certo, talvez esse investimento na retenção da informação possa dar um resultado positivo lá na frente. O próximo vencedor é o Brasil, isso mesmo. Por quê? Com esse lado um pouco antagônico do Donald Trump com o Lula, a gente vai ter aí uma relação muito mais moderada do governo brasileiro, principalmente frente a investidores americanos. Por que isso? Porque vai se tornar muito mais sensível qualquer deslize que o Brasil cometa economicamente em questão à subida do dólar. Como a gente viu agora, o dólar já está quase aí em R$ 6, e isso tem um reflexo muito perigoso na economia brasileira. Com isso, o governo Lula, o governo Haddad, vai ter que tomar medidas muito mais voltadas ao centro, voltadas realmente a consciência econômica, o corte de gastos mesmo eficaz, porque senão vai virar uma bola de neve muito grande e eles têm noção disso, né? Não é como se fosse loucura total, também não é assim. Então acaba que pra gente vai ser legal isso, talvez tenham reflexos aí na inflação, na taxa de juros futura. No curto prazo a gente vai sangrar, de fato eu acho que a inflação vai subir um pouco, o dólar deve subir um pouco mais, como nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos é quase que certo, já é precificado isso, essa subida da inflação e, consequentemente, o aumento da taxa de juros americana. Por outro lado, vamos agora aos perdedores. Nos perdedores, o primeiro é o Partido Democrata, né? Antagonicamente falando. É uma derrota dura, é uma derrota que se mostra a fragilidade do partido e como foi uma bagunça, sabe? Desde a candidatura do Biden, ele já não estando 100% de cabeça, já não estando apto, né, a concorrer à presidência, todo esse enrolo pra, ele vai sair, não vai sair, acabou que no final saiu, né? Então, a Kamala teve muito menos tempo de campanha do que deveria, teve muito menos
contato com o público, com os eleitores do que deveria. Então foi algo muito mais corrido, muito feito às pressas. E a conta chegou, né? Não tem como. Então perderam aí em vários estados, perderam em todos os âmbitos do poder judiciário, legislativo, executivo dos Estados Unidos. Então repensar tudo que vai ser feito para as próximas eleições eles conseguirem, né, alguma vantagem aí, alguma coisa para ver como eles vão fazer isso. Outro grande derrotado é a Europa, porque principalmente derrota da Ucrânia, vitória da Rússia, significa que a Europa vai sair derrotada de todo esse problema. Isso acontece. Creio que as sanções vão dar uma diminuída na Rússia. Creio que a Europa vai sair bem mais fragilizada. Ou se quiser bancar ainda a guerra na Ucrânia, vai ter que gastar muito mais sem o apoio americano. Então a Europa sai como uma grande derrotada dessa questão Rússia, vitória de Trump, guerra e tal. Outro grande derrotado é a China. Não necessariamente eles vão deixar de ter alguma vantagem econômica e tal. Só que, como o Trump mesmo disse, ele vai taxar os produtos chineses em até 60%. Isso pode ter um impacto bastante nas compras americanas em relação a produtos chineses. Então, tomar cuidado, olhar, ver o que vai fazer, ver para onde que isso vai escoar, né? Porque mercado a China tem, o negócio é saber, se não nos Estados Unidos, para onde que ela vai vender. Outro grande derrotado são a mídia tradicional, né? Mídia de televisão, porque o Trump, como a gente sabe, ele é um grande inimigo deles, como era o Bolsonaro aqui no Brasil. Eles são declarados, eles gostam dessa mídia alternativa, eles gostam dessa mídia mais prática, sabe? Como o Twitter, que vem muito forte, YouTube, Live. Então, essas mídias mais tradicionais hoje vão perder bastante. CNN, Fox, Globo aqui no Brasil, em geral, creio que vai ter um impacto bastante negativo para essas empresas. Por outro lado, por último, e acho que é o ponto que o Trump tem batido bem mais, é a questão dos imigrantes, né? Eu acho que quem tentou entrar de maneira ilegal, de algum jeitinho nos Estados Unidos, entrou. Quem não entrou agora vai ficar mais difícil. Então, é um assunto delicado, mas é um assunto importante de ser falado. Não acho que vai acabar essa imigração, porque os Estados Unidos precisam dessa mão de obra. Um americano médio fez faculdade não vai querer ficar flipando hambúrguer em alguma hamburgueria de lá, McDonald's, Five Guys, sei lá. Não vai querer trabalhar limpando o chão, limpando o prato. Então acaba que essa mão de obra é importante para os Estados Unidos. Então eles não vão perder isso. Só que vai ficar mais difícil para quem ainda vai chegar. A gente sabe que para a população de lá é algo que eles estão acostumados. Acho muito difícil acabar de vez com essa política de imigração. Só que vai ficar mais difícil. Talvez tenha algumas sanções aí. Então é legal eles ficarem de olho. Beleza? Então, galera, acho que é isso. Eles foram os 5 vencedores, 5 perdedores aí dessa eleição do Donald Trump. Em breve eu vou estar soltando novos vídeos como essa eleição vai poder afetar os investimentos do brasileiro, afetar os investimentos dos americanos. Então tem bastante oportunidade pra gente no mercado. Fiquem de olho, me seguem. Se puder, já curte esse vídeo, compartilhe com quem você achar interessante. Valeu, é nóis!